Mais uma quarta-feira chegou e é uma alegria mais uma vez estar nesse canal. Você me conhece, meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos e mais uma vez nós vamos ter um tempo com a palavra de Deus que tanto nos incentiva, tanto nos corrige, nos anima, né, nossa fé. E eu quero agradecer a você que faz parte desse canal e que te convidar você a continuar compartilhando assim o nosso conteúdo, também assim dando o seu like, fazendo o seu comentário. E vamos já ao nosso texto de hoje, né? O nosso texto de hoje é João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 a 17. João 2, de 13 a 17, que diz o seguinte: Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: Tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram o que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Tema de hoje: o cuidado da casa de Deus me consome. O cuidado da casa de Deus me consome, baseado assim no versículo 17, que os discípulos lembraram: o zelo da tua casa me consumirá. Na realidade, Jesus ele entendeu a casa de Deus. No Velho Testamento, a casa de Deus inicialmente era o tabernáculo, construído lá no deserto. Depois, o Davi construiu o templo de Israel, que também era o templo na época de Jesus. E, inclusive, o texto de hoje me faz lembrar de um ocorrido, quando Jesus tinha 12 anos, você lembra, ele foi para Jerusalém com seus pais, lá ele ficou, enquanto seus pais voltavam, e quando, depois de 3 dias, seus pais, assim, José e Maria, buscavam Jesus, e Maria ficou aflita, e até certo ponto chamou a atenção de Jesus, ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 49. Como todo judeu, Jesus conhecia o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. 3 vezes por ano era ordenado assim aos judeus que fossem ao templo. E um deles era a Páscoa, que exatamente celebrava a libertação do povo de Israel lá do Egito, a festa mais importante para o judeu. Então, na época do exílio, bem depois, os judeus foram privados do seu templo. Você lembra que o templo foi destruído por Nabucodonosor? E aí os judeus ficaram privados, e nessa época foi que surgiram as sinagogas. As sinagogas, né? E nós não vemos sinagoga no Velho Testamento. Por quê? Porque as sinagogas foram criadas naquele período entre o exílio e o Novo Testamento. E todos os sábados, um judeu piedoso costumava ir até a sinagoga para ler as escrituras, para ler e estudar as escrituras, e também para ter um tempo, né, comunhão assim com outras pessoas que buscavam a Deus. Então, essas sinagogas eram uma maneira de o povo ficar mais próximo de Deus. Por isso Jesus ficou irado daquela maneira quando ele percebeu, no caso do texto de hoje, não é a sinagoga, é o templo, que o templo de Israel estava sendo explorado por espertalhões religiosos. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. A religião sempre foi uma fonte de lucro. E, infelizmente, tem pessoas que são servos de Mamon e que utilizam exatamente a religião para ganhar dinheiro, como na época de Jesus. O sacrifício do templo estava se tornando um negócio rendoso. Os animais tinham que ser vendidos no templo, senão não era aceito. O dinheiro tinha que ser trocado pelo câmbio do templo, ou seja, com isso a pessoa tinha o seu dinheiro assim desvalorizado. Então, Jesus veio restabelecer a casa de Deus. Por isso que ele diz lá em João capítulo 4, versículo 21, conversando com a mulher samaritana: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, onde ele estava com a mulher, nem em Jerusalém vocês adorarão a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, lá em João 4, 21. E Jesus veio trazer um novo sentido a essa adoração, a essa casa de Deus,
Porque lá em Mateus 16, 18, quando fala sobre o estabelecimento da sua igreja, ele diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E por isso ele morreu na cruz, para estabelecer a sua igreja. E o apóstolo Paulo compreendeu bem isso. Tanto que, falando aos presbíteros da igreja em Éfeso, lá em Atos capítulo 20, versículo 28, ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Pois é, o templo de Israel não existe mais assim. O templo de Israel foi destruído nos anos 70 pelos judeus. Hoje em dia não há necessidade de ter um local físico. Porém, de vez em quando, eu ouço alguém dizer: vamos à igreja. Ser cristão na igreja é fácil, fora dela é difícil. Vamos à casa de Deus. Ou, às vezes, quando alguém quer investir em embelezamento do templo onde a igreja se reúne, precisamos embelezar a casa de Deus. Todas elas se referindo à igreja, ao prédio onde a igreja se reúne. Pois é, isso não é bíblico, isso não está no Novo Testamento. O apóstolo Pedro, ele mesmo disse lá em 1 Pedro 4, de 4 a 5, chegando-se a ele, a pedra que vive, Jesus, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. No Novo Testamento, cada pessoa que passa pelos passos da fé, de crer, arrepender, confessar, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no momento do batismo recebe o Espírito Santo e passa a ser, assim, a morada de Deus. Cada discípulo de Jesus é um tijolinho, como o apóstolo Pedro diz, pedras vivas, pedras que vivem para serem sacerdotes, assim, espirituais. E como Deus, nós somos chamados, cada um de nós. A igreja não é uma pessoa individual. Por isso que esse movimento que muitos dizem: eu não quero saber de reunir, porque eu e Deus estamos bem, isso não é bíblico. A casa espiritual de Deus é a igreja junta, o corpo de Cristo. Porém, cada pessoa é um tijolinho. E nós somos chamados também para zelar pela casa de Deus. Não quer dizer que não podemos, assim, cuidar do prédio onde nos reunimos. Podemos, mas não podemos colocar muito investimento naquilo. Porque na casa de Deus, cada tijolo que deve ser assim, investido, que deve ser amado, que deve ser cuidado, é exatamente cada filho de Deus, cada discípulo do Senhor. E nós precisamos utilizar o melhor do nosso tempo, do nosso dinheiro, das nossas energias, para investir não num templo físico, não num prédio físico, mas na casa de Deus, que são as pessoas. A igreja é um grupo terapêutico de cura. E a igreja vai curar as rejeições da vida, a solidão em que vivíamos. Vamos aprendendo a perdoar, vamos aprendendo, assim, a nos livrar de muitas amarras que às vezes querem nos pegar no passado, porque temos o médico dos médicos, o doutor Jesus. E todos nós somos assim, estamos sendo curados por ele. Paulo entendeu isso, quando ele disse lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 29. Quem se enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. O zelo pela casa de Deus faz com que o sofrimento do outro, do irmão em Cristo, do que está conosco, também seja o nosso sofrimento. As dores dele também serão as minhas dores. Por isso eu vou doar meus ouvidos, meu tempo e meu dinheiro, inclusive, para ouvir o irmão em Cristo, para servir o irmão em Cristo, para ajudar assim o irmão em Cristo. Eu costumo dizer, às vezes, quando estamos reunidos em culto dominical, nós reunimos o culto dominical no domingo, na parte da manhã, 9 horas da manhã. Às vezes eu pergunto: vocês tomaram o café da manhã? E se a resposta foi: eu não tomei porque acordei tarde demais, é um problema seu. Agora, se você não tomou porque você não tinha condições de tomar, porque você não tinha como se manter, é um problema meu, é um problema do corpo, é um problema do povo de Deus. Porque o zelo pela casa de Deus nos faz nos esforçar e nos preocupar com os outros. Alguém já disse: se as feridas do teu próximo não lhe causam dor, a sua doença é pior que a dele. Então, na igreja de Deus, o zelo pela casa de Deus faz com que a dor do outro também se torna a minha dor. Estamos sendo consumidos pelo cuidado da casa de Deus, pela união do corpo de Cristo, pelo bem-estar dos irmãos. Eu quero dar
algumas maneiras pelas quais nós podemos responder: será que o zelo da casa de Deus também me consome, como consumia o Senhor Jesus? Começa com a presença, sim, no culto dominical. Então, a presença no culto dominical, primeiro dia da semana, quando nos reunimos para estar juntos, para ouvir uma palavra, para participar da ceia do Senhor, começa aí. Aqui em casa, graças a Deus, a nossa ausência no culto dominical é quando é uma coisa muito grave, alguém está doente, há uma questão assim importante, porque começa por aí. O fato de estar lá para valorizar a presença dos irmãos e para incentivar a fé dos irmãos, porque a presença dos irmãos é um incentivo. Mas não é só na quarta-feira. A igreja tem dias importantes, como hoje, por exemplo, vamos nos reunir online, mas vamos reunir. Hoje não vai ser presencial. Às vezes marcamos reuniões nos sábados. Então, o zelo pela casa do Senhor faz com que qualquer assim atividade que a igreja vai estar reunida, eu vou fazer o esforço para estar lá. Na quarta-feira, por exemplo, às vezes eu trabalho meia hora antes da reunião, saio correndo. Mas por quê? Porque o zelo pela casa de Deus, pelo povo de Deus, é importante. O zelo pela casa de Deus também me faz ficar um pouco mais depois das reuniões. Um pouco mais para ouvir um irmão, um pouco mais para conversar, um pouco mais para, assim, quando nos reunimos no domingo, nós temos a escola dominical após, assim, a reunião principal, ficamos também, para quê? Para valorizar o irmão que inclusive está servindo, que preparou uma mensagem, valorizar aqueles que estão presentes, para termos um tempo até mesmo para conversar da vida, às vezes ouvir alguma questão, às vezes uma dificuldade. O zelo da casa do Senhor. O zelo e cuidado pela casa de Deus faz com que eu aplique aquilo que o Paulo ensina lá em Romanos, capítulo 12, versículo 18. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os irmãos. Vale a pena falar, vale a pena discutir, vale a pena às vezes criar intrigas e criar problemas e criar divisões no meio do corpo de Cristo, no meio da irmandade. Não vale a pena. Às vezes é melhor controlar a língua, às vezes é melhor pensar antes de falar, às vezes é melhor até mesmo aceitar, suportar. A Bíblia tem texto que diz: suportai-vos uns aos outros, porque nós não somos fáceis, todos nós somos difíceis. E o zelo pela casa de Deus faz com que, no que depender de mim, nem sempre depende, mas no que depender de mim, eu preciso ter paz, assim com todos os irmãos. O zelo pela casa de Deus me faz um pacificador. Felizes os pacificadores, porque verão a Deus, diz Jesus lá em Mateus capítulo 5. Surge algo que pode causar discórdia entre os irmãos. Eu serei bombeiro, eu farei parte da turma do deixa disso, o que contribuirá pela paz e pela unidade entre os irmãos. Às vezes o irmão fala uma coisa e ele até merecia uma resposta assim, mais atravessada. O sangue sobe. Às vezes queremos falar, mas o zelo pela casa de Deus, por não querer causar discórdia, causar divisão no corpo de Cristo, a gente ouve e a gente muitas vezes deixa passar, a gente perdoa, a gente ouve e fica quieto. Tudo isso porque, como Jesus, o zelo pela casa de Deus, por cada tijolinho que forma a casa de Deus, por cada membro do corpo de Cristo, me consome. E consumir, muitas vezes, é realmente, como a palavra consumir diz, vai fazer com que eu diminua, né? Lembra? Convém que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Diz João lá, o João Batista em João capítulo 4. E às vezes o zelo pela casa do Senhor deve fazer com que eu diminua as minhas expectativas. Às vezes diminua mesmo assim, eu me submetendo àquilo, desde que não seja alguma coisa contra Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, olha, veja bem, o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quando eu estou fazendo qualquer coisa que vai atrapalhar a união e a harmonia no corpo de Cristo, às vezes fofoca, às vezes falar mal do outro, às vezes causar intrigas, se eu estou fazendo isso, eu estou sendo utilizado, infelizmente, assim, pelo diabo, por Satanás, que quer realmente fomentar a desunião no corpo de Cristo. Por quê?
Deus vai destruir quem assim atentar contra a união do corpo de Cristo. No caso dos coríntios, eles estavam brigando por vários motivos. Por soberba, porque um se achava melhor que o outro, porque um valorizava o outro e desvalorizava o outro irmão, até mesmo questões econômicas, um emprestava dinheiro para o outro, não pagava, ele mandava na justiça, 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo diz, vocês estão destruindo a união do corpo de Cristo, até mesmo a ceia do Senhor estava sendo utilizada como uma justificativa. Às vezes nós brigamos falando que é pelo Senhor, mas não é pelo Senhor, é por ego nosso. E por isso precisamos pensar até que ponto estamos contribuindo para, assim, o corpo de Cristo. O zelo pela casa de Deus me faz evangelizar, contar a boa nova, pois o desejo de Deus é que todos os dias sejam acrescentados aqueles que vão sendo salvos, conforme Atos, capítulo 2, versículo 47. O zelo pela casa de Deus me faz com que eu queira que mais pessoas sejam acrescentadas. Semana passada, agora no domingo, tivemos a alegria. Mais uma pessoa foi acrescentada ao corpo de Cristo, a jovem Nicole. Mas nós queremos, que não pare nela, nós queremos que outras pessoas sejam acrescentadas ao corpo, façam parte da igreja de Deus, e o zelo pela casa de Deus vai fazer com que eu promova a paz entre a irmandade, eu compartilho o evangelho com quem não conhece, exatamente para que a casa do Senhor atinja e a ela sejam acrescentadas cada vez mais pessoas. O zelo pela casa de Deus consumirá o meu ego, o meu egoísmo, as minhas vontades, o meu orgulho, para que a vontade de Deus prevaleça. O Tiago diz que assim, a sabedoria humana, ela causa discórdia. A sabedoria de Deus, ela é plena de misericórdia, ela é indulgente, ela é amável. E é essa sabedoria que vai ajudar a igreja do Senhor a crescer. Qual é a minha conclusão? Alegrei-me quando me lembrei. Parafraseando o Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me lembrei, sou um tijolo da casa do Senhor. Não, nós não vamos à casa do Senhor. Eu sou um tijolo da casa do Senhor. Tudo que eu faço, as minhas palavras, as minhas atitudes, os meus valores devem contribuir sim para que a casa de Deus, que é a igreja, que é o povo dele, que são as pessoas por quem Jesus morreu na cruz, fique firme, em harmonia, crescendo cada dia, até o momento em que o Senhor vai nos buscar para morarmos com Ele eternamente lá no céu, que é o nosso maior anseio. Que o zelo, o cuidado pela casa de Deus, a preocupação, a boa preocupação pela casa de Deus, que não é preocupação, como eu falei, por um prédio, é com cada tijolo, que é cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo, cada irmão, faça com que eu dê o melhor de mim, para que o corpo de Cristo, a família de Deus, o reino de Deus, a igreja de Deus, a igreja do Senhor aqui na terra, cresça cada vez mais. E cresça de uma maneira, inclusive, saudável. Se você quer ter essa mensagem por escrito, é só entrar lá. igrejadecristo.net, faz uma pesquisa, o cuidado da casa de Deus me consome, e lá você terá essa mensagem já prontinha para você compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira, hoje à noite, vamos reunir com a Irmandade. Mas lembre-se, aonde você estiver, onde eu estiver, eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um tijolo da casa de Deus. E aquilo que eu faço vai, assim, fazer com que a casa de Deus cresça de maneira saudável ou prejudicar a casa de Deus. Que o zelo pela casa de Deus, pelos irmãos de Cristo, pela igreja do Senhor, esteja me consumindo cada dia mais, consumindo você cada dia mais. E se você ainda não faz parte da casa de Deus, hoje é o dia de se formar nas Escrituras Sagradas, como fazer parte da casa do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.